Estamos de volta para dar início ao capítulo número 2 do livro do Sergei Dorychenko, Um Círculo Matemático de Moscou. Nesse primeiro problema, nós temos uma sequência de figuras, aqui, formada por quadradinhos, e há duas perguntas. A primeira é, quantos quadrados há na centésima figura? Então, a primeira figura é formada por um único quadrado, a segunda figura é formada por 3 quadrados, a terceira figura é formada por 5 quadrados, a quarta figura é formada por 7 quadrados e a primeira pergunta é quantos quadrados há na centésima figura. E depois de responder essa pergunta, nós responderemos a segunda pergunta, que é quantos quadrados há ao todo desde a primeira figura até a centésima figura. Então, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo e daqui a pouco você volta para ver a solução. Como a gente acabou de dizer, a primeira figura é formada por um quadradinho, a segunda figura é formada por 3, a terceira figura por 5, a quarta figura por 7 e assim por diante. Se tem uma coisa divertida na matemática, é a gente reconhecer padrões em sequências numéricas. Aqui você já deve ter percebido qual é o padrão, né? De uma figura para outra, a gente vai sempre acrescentando 2 quadradinhos. Bom, e aí é claro que ao perceber um padrão de construção numa sequência numérica, imediatamente a gente se pergunta como calcular um número dessa sequência lá na frente, sem ter que percorrer toda a sequência. E é exatamente isso que essa pergunta nos propõe. Na verdade, ela não espera, o autor, o inventor dessa questão, não espera que nós escrevamos toda a sequência até a centésima figura. Há uma maneira muito mais inteligente e interessante de se concluir quantos quadradinhos haverá lá na centésima figura. E para a gente perceber, né, como é que a gente chega lá sem, na verdade, escrever todos os números da sequência, uma dica interessante é, em vez de escrever o resultado, a gente escrever a conta que deu origem a esses resultados. Vou explicar melhor isso. A nossa sequência começa com um quadradinho. Na figura seguinte, a gente passa a ter 3 quadradinhos. E como é que a gente chegou a esse número 3? Na verdade, a gente pegou o quadradinho original, que é esse aqui, e adicionou 2 novos quadrados. Bom, quando a gente passa para a terceira figura, o que a gente faz na verdade? A gente pega a figura anterior, essa aqui, que eu pintei, é a figura anterior, e acrescenta à figura anterior 2 quadradinhos. Então, note que essa aqui é a primeira figura, essa aqui é a quantidade de quadradinhos da segunda figura e essa aqui é a quantidade de quadradinhos da terceira figura. E quando eu passo para a quarta figura, o que eu faço, na verdade, é pegar a figura anterior e acrescentar 2 quadradinhos. Então, aqui está a quantidade da figura anterior e eu vou acrescentar mais 2 quadradinhos. Então, percebam que há uma correlação direta entre a quantidade, o número de vezes que o 2 aparece aqui e o número correspondente à posição da figura. Perceba que quando eu estou na quarta figura, o 2 aparece 3 vezes. Quando eu estou na terceira figura, o 2 aparece 2 vezes. Quando eu estou na segunda figura, o 2 aparece uma única vez. E quando eu estou na primeira figura, o 2 simplesmente não aparece. Então, o padrão é que a quantidade de vezes que o 2 aparece aqui seja sempre uma unidade menor do que o número que indica a posição da figura. Portanto, lá na centésima figura, a conta que a gente deve fazer é 1 mais 2, mais 2, mais 2. E aí, quantas vezes o 2 vai aparecer aqui?
Se aqui a quantidade de 2 é sempre uma unidade menor do que o número ordinal, aquele que dá a ordem da figura, então aqui o 2 aparecerá 99 vezes. Então eu posso trocar essa soma por 2 vezes 99. Logo, lá na centésima figura, a gente vai ter 1 mais 198 quadradinhos. Logo, a resposta para a primeira pergunta é 199. Para responder a segunda pergunta, nós teremos que somar esses números em azul, porque eles representam as quantidades de quadradinhos em cada uma das figuras. Ou seja, eu vou ter que calcular 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 até o 199. Bom, mais uma vez, quem inventou a questão não espera que você some todos os números em azul, porque, na verdade, há uma maneira esperta, bem interessante até, de se fazer essa soma de uma maneira muito mais eficaz. Bom, o que a gente vai fazer? Qual é a técnica para fazer essa soma? Primeiro, eu vou escrever esses números de trás para frente. Então, aqui eu vou botar o 199, que é o último. Antes dele vem o 197, antes dele vem o 195, antes dele vem o 193, até que a gente chega no 1. Agora, observa uma coisa. Se eu somar esses dois números, isso dá 200. Se eu somar esses outros dois aqui, dá 200 de novo. O mesmo vai acontecer com esse terceiro par. E assim por diante. A cada linha, os dois números que você vai somar, o azul com o laranja, vai sempre somar 200. Bom, então, peraí. Eu tenho 100 números. Aqui, ó. Isso aqui serve para contar. Ó. Eu tenho 100 números aqui. Cada soma dessa aqui está dando 200. Então, se eu somar tudo, todos os números em azul e todos os números em laranja, o resultado vai ser 200 100 vezes. Porque em cada uma dessas linhas aqui vai aparecer o 200. Acontece que esse é o resultado da soma de todos os azuis com todos os laranjas, os números em laranja. Mas eu não quero tudo isso. Na verdade, eu só queria a soma dos números que estão em azul. Os que estão em laranja são só duplicatas. Bom, se eu quero a soma só daqueles que estão em azul, basta dividir esse meu resultado por 2. E aí, se você simplificar 200 por 2, você terá 100 vezes 100. Logo, a resposta para a segunda pergunta é 100 ao quadrado, ou seja, 10.000. Nosso problema já está respondido, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você percebesse uma coisa muito interessante que acontece nessa soma. Se eu me restringir aos dois primeiros números, ou seja, se eu somar 1 com 3, o resultado será 4, que é um quadrado perfeito. Nota o que isso quer dizer. Significa que eu peguei esse quadradinho aqui e eu posso encaixar esse quadradinho aqui, ó. Agora você está vendo os 4 quadradinhos que surgem da soma do 1 com 3. Então, eu vou escrever aqui 4. Bom, mas se eu quiser somar 1 com 3 com 5, na verdade eu já fiz 1 com 3 aqui. Agora eu posso pegar esse quadradinho, esse quadrado formado por 4 quadradinhos, tirar ele daqui e encaixar ele aqui, ó. Aqui, ó. Estou encaixando os 4 quadradinhos que estavam aqui do lado, ó. E agora eu passei a ter como soma 9, que é um quadrado perfeito. Mas se eu continuo a somar 1 mais 3 mais 5 e acrescento o 7,
O significado geométrico disso é pegar esse quadrado formado por 9 quadradinhos, tirar ele daqui e encaixar aqui, ó. E aí, o resultado dessa soma, 1 mais 3 mais 5 mais 7, vai ser 16, que é um quadrado perfeito. Então, o que eu quero que você perceba é que a soma dos números ímpares, começando lá pelo 1, sempre vai dar um quadrado perfeito, onde quer que você pare. 1 mais 3 mais 5 mais 7 deu 16. E se você acrescentar o 9, isso vai dar 25. Aliás, perceba que o resultado que você obtém aqui, o número quadrado perfeito, é, na verdade, o quadrado da quantidade de números que foram somados. Quando eu somei 4 números, o resultado foi 4 ao quadrado. Quando eu somar 5 números ímpares, o resultado vai ser 5 ao quadrado. E quando eu somei 100 números ímpares, o resultado foi 100 ao quadrado. Espero que você tenha entendido tudo, gostado e até a próxima.